sem dúvida nenhuma, o Nordeste foi a região mais atingida. O Nordeste nunca esteve na sala de estar da política nacional. A partir desses anos 60, no final do governo JK e no governo João Goulart, ele vai para a sala de estar. Então, com o golpe militar, a prioridade dada ao Nordeste pelo governo desapareceu. Havia uma ação do governo federal para tentar minimizar as desigualdades regionais. Se não tem um golpe, essas reformas preparariam o país para dar um salto em todos os sentidos. O Nordeste seria outro. E de repente tudo isso é parado e você tinha que se esconder, rasgar livros. O golpe foi uma tentativa bem sucedida para eles de conter essa ascensão do povo. Futuro interrompido. No dia 14 de julho de 1961, o economista Celso Furtado foi recebido na Casa Branca pelo presidente dos Estados Unidos, John Kennedy. Foi a primeira vez na história do governo americano que o presidente recebia, com honras de Estado, um economista que comandava, em outro país, uma superintendência regional. A pauta do encontro era o Nordeste, e não o Brasil. O contexto dos anos 50 na região Nordeste, que vai chamar muita atenção, né, de todos os atores políticos, sociais, desde os Estados Unidos, que vai olhar para o que está acontecendo no Nordeste, até o governo federal e os governos estaduais também mais comprometidos com essa questão social. Não era um interesse aleatório. Impactado pela vitória da Revolução Cubana em 1959, o governo dos Estados Unidos começava a rastrear na América Latina territórios que poderiam repetir o mesmo movimento político dos cubanos. O Nordeste era um deles, e por isso Kennedy recebeu Furtado com tanta prioridade. Para os norte-americanos, a região reunia os elementos centrais para uma explosão revolucionária. Além dos anos 60 e os anos 50, o Nordeste foi o palco de muitos movimentos. E isso acontecia tendo a região, que era a região onde tinha se acumulado o maior atraso social do país. O Nordeste era, então, a região mais atrasada socialmente e economicamente do Brasil. Era um contexto bastante grave, em função provocado, por um lado, pela seca, por outro lado, pela existência do latifúndio, né? Que era outra questão gravíssima, né? O latifúndio na região era grave e isso provocava, por exemplo, do ponto de vista dos trabalhadores, a necessidade de organização e luta, né, para, por exemplo, defender a reforma agrária. Furtado conhecia em detalhes as principais causas do atraso político, econômico e social que afetava a região. Foi ele quem elaborou o esboço do que viria a se transformar no governo JK, na Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste, a SUDENE. Naquele momento, de forma inédita, o governo central do país chamava para si a responsabilidade de superar problemas históricos da região e lançava a mão de uma iniciativa super arrojada, um órgão público ligado diretamente à presidência da República, com orçamento destinado exclusivamente para industrializar o Nordeste. A SUDENE, quando surgiu como uma esperança de recuperação do Nordeste e de desenvolvimento do Nordeste, que vinha de uma fase muito difícil, de secas constantes. Mas não estava aqui instalado aquele motor de crescimento industrial que você instalou na região Sudeste, onde praticamente você aproveitou a crise do café para passar para a produção industrial. Então, Furtado descreve isso com muita força, quer dizer, o momento era aquele. E isso estava provocando aumento das desigualdades regionais. Foi este clima que favoreceu a articulação dos trabalhadores no campo e na cidade e o surgimento de uma série de novas ideias que apontariam os caminhos para o desenvolvimento econômico, o combate à fome, o acesso à terra e a alfabetização do Nordeste. Começam a emergir movimentos sociais, como as ligas camponesas, e movimentos políticos, novos atores na política que queriam a transformação disso. A esse movimento incorporou-se também a igreja, né? Incorporaram-se também os sindicatos,
E aí você estava num momento de muita emergência e com o apoio da população. Todos os dispositivos que estão regulamentados agora no novo texto de lei e que escaparam ao legislador no momento que foi aprovada a lei da SUDENE, quando ainda não tínhamos experiência de um tipo de organização como a SUDENE, que por um lado é uma agência de planejamento e por outro lado é uma agência de mobilização de recursos financeiros e que deve, portanto, ter muito maior flexibilidade que uma repartição pública comum. A nossa SUDENE se assemelha à Cassa del Mezzogiorno na Itália e a outras organizações modernas que atuam até certo ponto como bancos e até certo ponto como órgãos de planejamento. Esta pressão também acende o alerta no governo de Juscelino Kubitschek. Confrontado por forças locais, o presidente decide lançar um plano específico para o Nordeste. E a SUDENE surge forte, para ser forte, em virtude dessas circunstâncias, vinculada diretamente ao presidente, ou seja, ela tinha status de ministério. A SUDENE era o símbolo daquela mudança que estava sendo planejada. O plano de desenvolver o Nordeste ganhou mais fôlego no governo de João Goulart, a partir de 1962, com uma intensificação das chamadas reformas de base. Temas como reforma agrária, tributária, urbana e a educacional começaram a ganhar prioridade do governo federal. As consequências diretas dessas reformas modernizariam o Nordeste e causariam uma rachadura em privilégios históricos das elites nacionais. Combinadas com as mobilizações locais, sobretudo das ligas camponesas e dos sindicatos rurais, o Nordeste brasileiro fervia nos primeiros anos da década de 60. O golpe foi uma tentativa bem sucedida para eles de conter essa ascensão do povo. Meus amigos de Minas, meus patrícios, quero dizer-lhes que neste momento recebo confirmação da prisão em Pernambuco do governador Miguel Arras. Com o golpe, os militares estabeleceram uma nova ordem, caçaram adversários, proibiram as organizações políticas dos trabalhadores e censuraram os jornais. Os militares desconstruíram logo nos primeiros atos o que demorou séculos para ser priorizado, principalmente aquelas ações e ideias que tinham o desenvolvimento do Nordeste como meta. A primeira grande perda foi humana, né? Aí a SUDENE viveu numa espécie assim de viuvez, de discreto. Depois houve uma fase também de desestímulo até financeiro. E aquele poder que a SUDENE tinha de coordenar ou de orientar as atividades do governo federal no Nordeste foram desaparecendo aos poucos. Então, foi isso que o regime militar interrompeu, o civil-militar que se estabeleceu a partir de 64. A possibilidade do país galgar uma posição econômica e, consequentemente, acompanhada de uma distribuição de renda que possibilitasse minimizar, tornar uma sociedade mais homogênea. Celso Furtado entra na mira do regime por ter desenvolvido uma tese que explica a origem do subdesenvolvimento. Ele coloca na ordem do dia a importância do planejamento e a centralidade do Estado no desenvolvimento regional. Era a ideia por trás da SUDENE. Ele achava que, digamos assim, as decisões econômicas mais importantes deviam ser tomadas pelo próprio país e não subordinado a multinacionais que quisessem vir para cá, certo? E achava também que não se pode superar o subdesenvolvimento sem uma ação efetiva do Estado. A grande importância de Celso é nesse sentido, que era um economista que pensava a questão social e pensava o desenvolvimento como a possibilidade de você distribuir renda. No Nordeste, porém, onde me encontrava na época, as consequências do golpe foram muito graves, pois ali havia uma política social em andamento e a repressão exercida desde o início liquidou com movimentos sociais de grande alcance, surgidos no decênio anterior e que prenunciavam uma ampla reconstrução de suas estruturas. E esse é o efeito nefasto do golpe na região, talvez o principal. De 60 anos depois, a gente ainda tem a mesma situação que tinha naquele período. É evidente com algumas diferenças, mas o latifúndio continua, a fome continua, né? O problema do semiárido, né, continua, né, sem ter uma ação concreta.